Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Luciano Mioso e esse é o nosso podcast, Papo de Roder. É o nosso podcast para Hot Roder. E para quem não sabe, Hot Roder ou Roder é aquela pessoa que ao invés de pagar um mecânico, prefere colocar a mão na graxa e mexer ela mesma em seu clássico ou em seu Hot Roder. E aí, Luciano? Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bom? O pessoal comentando aí que é a primeira live que eles estão vendo, devem ter perdido ontem. O Pedro aí estava ontem com a gente. Então, Luciano, vamos começar dessa vez diferente, né? Se apresenta, porque ontem, para quem não estava aí ontem, você esqueceu de se apresentar, foi se apresentar só depois, né? Isso é porque é muita coisa para falar e a gente só tem uma hora, né? Mas é fácil, é Luciano Mioso. Tive meu primeiro carro antigo com os 16 anos. Isso fazem 40 anos. De lá para cá, a ferrugem só piorou no sangue. Vamos para cima, João. Todo mundo que começa nesse meio aí, a tendência é piorar mesmo, né? Gosta cada vez mais de carro antigo. Mas beleza, não tem, então, pessoal... Não tem retorno. Não tem volta, é um caminho sem volta, eu falo pra galera. Então, o pessoal teve a oportunidade aí de escolher o tema, né, que mais agradou quando a gente mandou pro e-mail, né? Para quem estava na nossa lista de e-mail, pôde votar lá. E o tema, um tema bastante votado, então, foi preparação de motores 4 e 6 cilindros, né? Nossa live é sobre Opala, e aí o pessoal gosta bastante, né? Normalmente quem tem carro gosta de dar uma acelerada, uma coisa assim. Então, vamos dar um start aí, Luciano. Por onde você acha que a gente pode começar a falar aí de preparação? O que é legal? Bom, eu vou falar uma coisa que eu escutei quando eu comecei a querer mexer em motores. Que quem me falou foi o Tinão. O Tinão é uma lenda dos V8s aí. Ele falou o seguinte: na época dos rachas na Marginal, teve racha na Marginal aqui em São Paulo, por incrível que pareça. Às vezes tinha um cara que tinha muita coisa no carro, muito equipamento, e perdia do cara que tinha lá vamos falar de Opala, uma DFV 446 acertadinha, alguma coisa, um veneninho mais leve. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, a preparação de motor é um conjunto de coisas. É um time, é igual um time. Se você mexe no comando, você tem que mexer no carburador, tem que mexer no cabeçote, tem que, entendeu? Então acho que a gente pode começar assim. Preparação de motor é um conjunto de coisas trabalhando junto e sincronizado e bem entrosado. Se não tiver isso, a preparação não tem sucesso. Bom, então, basicamente, para a gente começar qualquer projeto de preparação, a gente tem que ter um lugar que a gente queira chegar, né? Um motor, assim, para atender uma certa expectativa e então basear o nosso projeto em cima disso, né? Isso, seria basear... tem um planejamento, né? Certo, né? Porque eu vejo muita gente perguntando, que receita que eu faço para o meu carro? É muito difícil dar uma opinião, porque eu não sei exatamente o que ele quer com aquele carro, né? Ele quer um carro mais manso, ele quer um carro que ele consiga usar mais frequentemente, ou é um carro que vai ser de uso esporádico, né? Um carro para brincar, uma coisa do tipo. Mas, assim, uma das coisas... Pode falar. É por isso que aqueles 6 cilindros da oficina, quando você esteve aqui em São Paulo, é por isso que ele usa um H34, que o pessoal criticou. É que pro que o rapaz quer, pro que o rapaz precisa, esse carburador, é lógico, deu uma mexidinha nele, mas vai atender direitinho lá o que ele precisa, entendeu? Sim, não adianta você pôr uma Weber e o cara... né? É assim que funciona. Eu vou dar só um adendo aqui. A única coisa que eu conheço que a gente pode colocar no motor e vai vir potência, mas se você respeitar o giro e as limitações do teu motor, você não precisa ter um certo planejamento, é o tal do nitro, né? O nitro a gente quase não escuta falar no Brasil, mas o nitro para a rua é legal também. Já tive carro de rua com nitro. Ele é bem pouco difundido, né? Mas eu vejo que os V8s gostam muito. Eu vejo bastante preparação de motor V8 com nitro, né? Tem, porque você pega um V8 original, com quadrijet, aí você compra o kit do nitro, ele vem com aquela plate que você põe entre o coletor e o quadrijet, você instala ele direitinho em meio dia de serviço. Aí você sai para dar uma volta, se aperta o botão, que é a maneira mais simples de instalar, tem coisa mais certa de fazer. Mas se você instalar no botão, na hora que você aperta o botão é 125 HP na hora, instantânea.
Uma das vantagens do nitro é porque os motores aspirados, eles não têm, né, como você, não é como uma turbina que você pode aumentar a pressão da turbina e o seu motor vira outro, né? O motor aspirado você tem uma Uhum. limitação ali referente aos seus componentes, os componentes que você escolheu para equipar o seu motor, né? Isso, mesmo com a turbina, né? A gente falou um pouco isso ontem, acabamos invadindo o assunto de hoje. Mas Para dar um toque. o que manda também, você pode pôr uma turbina no motor original. Você só precisa alimentar melhor ele e respeitar também o giro do motor, não tirar de giro, né? Não segurar muito o acelerador, aquela coisa toda. Mas é muito difícil ter esse controle, né? A gente que sempre quer mais, né? Entendi. Bom, então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu, João, tenho um 6 cilindros aqui na minha garagem, e aí amanhã eu levo ele lá na Garage 34 e falo para você, Luciano, vamos dar uma melhorada nesse motor aqui. Eu quero um carro para usar na rua, um carro que eu possa viajar com conforto. O que seria aí? Qual que seria uma... A gente começa por onde? Vamos pensar cabeçote, comando, carburador. Qual que é o start do projeto? A primeira coisa é ver sobre a matéria de ontem que a gente falou, né? Dar uma checada no motor, ver como é que o motor está de saúde, aquela coisa toda. Se o motor tiver já meia boca, geralmente estou falando o que acontece. Quando o motor está meia boca, mesmo sendo uma preparação para a rua, para pregar a estrada, a gente prefere abrir e fazer ele inteiro, porque aí você consegue mexer em cabeçote, você, né, fazer preparação de cabeçote. Aí eu diria a gente teria que chegar numa conclusão, quantos HPs você vai querer no motor. Uma coisa você já falou, pegar a estrada, andar na rua, não pode ser coisa absurda, comando muito alto. Mas a gente precisaria conversar um pouco mais, definir um comando, dependendo do comando que você vai pôr, se precisa pôr um damper no motor ou não, se precisa trocar a engrenagem por engrenagem de alumínio ou não, se compensa fazer um trabalho de cabeçote ou tanto faz. Cabeçote no 6 cilindros sempre compensa, tá? No 4 cilindros também. E assim por diante, aí coletor, carburador, e Eu já ouvi... Pode falar. pode procurar também deixar um pouco, por exemplo, aquele motor 6 cilindros que está com H34, eu tenho certeza, pode ser que daqui a um ano ele venha e fala, vamos colocar uma Weber. Então você já tem que pensar um pouquinho lá na frente também, para o caso da pessoa querer colocar uma Weber, para ele atender esse plus aí, né? Eu já ouvi algumas vezes aí de alguns preparadores na internet e tudo mais que o começo de um projeto normalmente é pelo comando, né? O comando ele vai ditar mais ou menos os outros componentes, né? Faz sentido isso, Luciano? É mais ou menos por aí mesmo? O comando é o centro nervoso do motor, né? Você falou, eu quero um carro para a rua. Chegando no teu exemplo de novo, para a rua, pegar uma estrada legal. Na rua, vamos falar de São Paulo, um monte de ladeira, subida, descida, trânsito. Se você puser um comandão embaralhando, né, que é o que o pessoal gosta, o carro fica ruim de andar na rua, né? Às vezes não dá nem vontade. Você fala, putz, eu vou até a casa do João, vou pegar trânsito. Não, eu não vou de Opala. Ele embaralha, vai Fica encharcar a ruim de vela, andar. aquela coisa toda. Exatamente, aquela coisa toda. E o comando é isso aí mesmo, o pessoal fala, é bom, começa pelo E, comando. Aí o e comando puxa a preparação. Uhum. isso normalmente acontece com os carros que têm um comando com graduação muito alta, né? Então vamos imaginar, você tem um comando, os comandos do Opala eles começam, né, sei lá, 268, 278, 282, tem um monte, até 310, 320. O Tem um que monte. muda exatamente se a gente falar assim, por que eu vou pegar um 278, é um que a galera usa muito, e não um 310? Qual que é a diferença deles, né? E também tem uma coisa que o pessoal esquece, né? Não é só graduação. Tem o tal do LOB, o LOB Separation lá que tem nas cartelinhas, né? Nos cartões de comando. Esse LOB, quanto mais baixo ele for, esse LOB, ele é o ângulo, vou tentar fazer aqui, ó. Imagina que esse dedo aqui é o came que levanta a válvula de admissão, e esse aqui é o que levanta a válvula de escape, certo? Certo. Quanto mais fechado for esse ângulo, aqui está formando um ângulo aqui, certo? Aqui, ó. Quanto Aham. mais fechado for esse ângulo, é o ângulo do lobe. Quanto mais fechado ele for, mais tempo fica aberto junto à válvula de admissão e escape. Então, às vezes, você tem um comando 290, mas você tem 110 de lobe.
Então ele vai ser um comandão legal, mas ele começa mais para cima de RPM, vem a potência mais em cima, mas não Em alta. embaralha tanto. Isso, mas não embaralha tanto. Por quê? Porque o Lobe é 110. Aquele que Entendi. você viu aquele que você viu na oficina é um 278 por 278 e tem 106 de Lobe. Esse comando eu já usei diversas vezes, inclusive no 4 cilindros. Ele fica com uma lenta legal, principalmente para quem tem 6 em 2 ou 4 em 2. E não é, o motor não fica sem vácuo, né? Um sintoma de comando com Lobe baixo é que você perde o vácuo do motor também. Aí o freio, o hidrovácuo, ele fica deficiente. Aí você tem que fazer Entendi. outras coisas, reservatório de vácuo, bomba de vácuo mecânica, elétrica, enfim. Mas o cara, onde você escutou isso, é verdade mesmo. A gente sempre começa pelo comando. Começa por um projeto, né? Vamos ver o que, que ele Sim, um quer, o que, que projeto pode como um fazer, até todo, né? onde, isso, até onde pode chegar, tudo. Aí dentro disso, comando e daí para frente o resto. Legal, então a gente já sabe aí que a gente tem uma série de comandos diferentes para escolher, dos mais mansos até os mais bravos, né? E aí, lógico, o pessoal que Inclusive está nacional, assistindo a né, live, João? exatamente, né? Tem os Inclu nacionais também. Comando Tem nacional. uma má fama, né? Mas a gente já viu aí que se fizer a montagem correta e o funcionamento correto, né? Que o grande segredo, até você tinha me explicado, é o primeiro funcionamento do motor, né? Para dar a Exatamente. têmpera certa das peças e tudo mais. E aí, se o pessoal não fizer isso, Exato. come o queime do comando, né? Ele fica arredondado e tudo mais. Mas então, Isso tudo bem. tanto Então é, vamos. Pode falar. tanto é que a empresa que eu pego o comando nacional, que é a Iveco, todo mundo conhece, para carro de rua, eles fornecem o comando e manda junto o óleo, que é para O óleo você já para passar na peça para fazer o fazer break-in. o primeiro Antes deles funcionamento. fazerem isso, tive lá essa semana, conversei com o Paulo lá, antes deles começarem a fazer isso, tinha muito problema. Depois que eles começaram a fazer isso e dar uma explicação para os mecânicos, diminuiu mais de 80% do problema. Perfeito. Bom, então tudo bem, né? A gente tem lá uma opção de uma série de comandos onde a gente pode escolher, baseado no nosso projeto. E aí, seguindo uma linha lógica, seriam os tuchos, né? Tucho mecânico e tucho hidráulico. Qual que é a diferença? Qual que seria melhor? Eles estão diretamente ligados ao comando, né? Para fazer o acionamento das válvulas. Então, tem muito se fala sobre tucho hidráulico, tucho mecânico. Como que funciona? É, é legal, assim, o comando também. Você vai comprar ou ele é para tucho hidráulico ou ele é para tucho mecânico. Ou às vezes é roletado também, falando do comando gringo. Mas o comando, o tucho mecânico, você tem certeza que a hora que o motor estiver funcionando, aquele levante que está na carta de comando, que a gente chama, com o Aham. tucho mecânico, é certeza de que a válvula vai abrir tudo aquilo mesmo. O que não ocorre no hidráulico. No hidráulico ele varia de acordo com a pressão de óleo, enfim. Então, preparando, mesmo para a rua, eu prefiro tucho mecânico. Tem Tucho gente, mecânico já. João, É. tem gente que não gosta do barulho, do ruído do tucho mecânico. O motor fica, o pessoal fala, parece uma máquina de costura, né? Enquanto E ele não enche, não lubrifica, né? Ele faz esse barulho. não, é a folga mesmo. Porque quando É sempre. você regula a válvula no motor com um tucho mecânico, você tem que deixar uma folga, né? Aonde Aham. está tem o tucho, aí vem a vareta, aí aqui está o balanceiro. Ele não pode trabalhar justo, ele tem uma folga. E no hidráulico não existe essa folga. Quem compensa a folga é o óleo dentro do tucho. Então no mecânico ele fica, ele trabalha assim. E Dá um quanto mais barulhinho. quente o motor, mais lento. Eu gosto do barulho, eu Entendi. acho legal pra caramba. Entendi. Mas Tem o gente que não pessoal gosta. costuma fala que bate válvula, que o motor tá Uhum. ruim. Não, legal. Isso. Então, vamos imaginar aí que uma preparaçãozinha normal, um comando, um tucho mecânico já ia mudar bastante coisa, né? Muda Agora sim. subindo para o cabeçote, né? Todo esse comando que a gente muda e muda o ângulo, muda o levante, muda tudo, interfere no acionamento das válvulas, no tempo que a válvula fica aberta, no quanto que a válvula abre. E aí a gente já pode falar um pouco sobre cabeçote, sobre fluxo também. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Então, qualquer motor, mesmo para a rua, como a gente em São Paulo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu conheço meu irmãozão, Maurício Francisco Rosa. Maurício ele faz os Opalas da Old Stock Racing.
e ele prepara cabeçote. Então eu tenho, né, essa facilidade de pegar o cabeçote e mandar para ele. Aí quando eu mando o cabeçote para ele, a gente bate um papo ali, o que que vai ser, o que que vai, não sei o quê. A gente define o que que vai vir de preparação no cabeçote. Mas 6 cilindros e 4 cilindros, quando você quer tirar mais potência deles, eu falo para você, é imprescindível o trabalho no cabeçote. No cabeçote. E tem vários níveis de trabalho em cabeçote. Tem trabalho aí bem simplesinho, tem trabalho aí que tem usinagens muito específicas, né? O irmão do Maurício também, o pessoal conhece, chama Tinão, né? Que também é um dos meus mentores, vamos dizer assim. Ele pega, eu já vi ele pegando carro de arrancada turbinado, aí o cara lá estava fazendo, 10 segundos, uma suposição. Só que o cabeçote ruim, né? Aí mando o cabeçote para eles, eu já vi casos de baixar mais de 1 segundo, só com o cabeçote que foi feito para turbo, estou falando de carro turbo. Então o cabeçote no 6 cilindros, no 4 cilindros, nos motores em linha, ele tem muito a ver com potência. Muito a ver. Eu sempre gosto de fazer. Sim, o pessoal tem que entender que o cabeçote é por onde passa todo, né? Todo o ar atmosférico que tem que chegar dentro do motor passa pelo cabeçote, né? Nos motores a gente fala, nós atualmente, a gente está andando de máscara. Então não sei se quem está ouvindo aqui, tem gente que corre, eu corro de manhã. Então você correr de máscara, você não consegue respirar direito. Quando você tira a máscara, você respira muito melhor. Então o motor, quando tem preparação de cabeçote, é a mesma coisa quando você tira a máscara. Ele tanto a admissão quanto o escape, ele aumenta esse fluxo. Aí o motor sobe de giro mais rápido, a potência vem melhor, é um motor mais livre, né? Ele melhora também a velocidade do que o ar flui pelo cabeçote, né? Então melhora o enchimento do cilindro. Então por isso que em preparações de nível, né, muito alto, você vê que o cabeçote ele é totalmente feito, né? Até porque o cabeçote do Opala original, ele tem muitas restrições, né? Se você vê os cabeçotes dos motores de competição, aqueles cabeçotes de motores são feitos para isso, eles têm um fluxo quase linear, assim, quase em linha reta para entrar já dentro do cilindro na maior velocidade possível, né? Encher o cilindro da melhor maneira possível. No cabeçote do Opala, o fluxo entra de lado e curva para baixo, né? Então, ele é a admissão, admissão e escape do mesmo lado, né? Então isso dificulta um pouco. Tem um gringo lá, esqueci o nome dele, eles fizeram alguns testes, esse motor virou tudo, eles pegaram 2 cabeçotes de Chevrolet 350, mediram direitinho, cortaram os 2 cabeçotes, aí uniram um ao outro, com solda mesmo, isso, e colocaram nos 6 cilindros. Aí a admissão vinha por um lado e o escape pelo outro. Virou do avesso o motor, mas não foi muito para frente, não é muito trabalhoso, né? Mas um projeto muito difícil de fazer, né? Tem até os cabeçotes que é de alumínio usinado, né? Mas custam absurdamente caro, né? Então eu acho que para uma preparação, provavelmente todos que estão assistindo a gente agora pretendem ter carros de uso, né? E não carros de competição ou coisa do tipo. Então, para esse tipo de uso, talvez seja melhor trabalhar em cima do cabeçote original, né? Original e uma preparação básica, intermediária. Tem casos até na indústria, se eu não me engano é motor Ford, é isso mesmo, os Ford tem um V8, chama Cleveland, 351 Cleveland, se eu não me engano é o Cleveland mesmo. Ele saiu com 2 tipos de cabeçote, o 2E e 4E. Na época que saiu esse motor, eles tinham que produzir um número X de carros com o motor homologado para a pista, que era esse 4E, para poder correr na categoria. Então o pessoal comprou esses carros com esse 4, acho que é 4E mesmo. Bom, é assim, tinha um cabeçote de competição e outro não. Aí as pessoas que compraram o carro de rua, que a Ford vendeu para poder homologar para a pista, e tinha esse cabeçote 4E, acho que é isso mesmo, não estou equivocado, acho que é isso mesmo. Eles trocavam o cabeçote pelo 2E, porque era muita coisa para a rua, entendeu? Como que eu te falo, né? Você tem que planejar. Eles venderam para poder homologar para a pista, venderam lá, sei lá, 5 mil carros com aquele, homologou.
colocaram na pista. Mas as pessoas que compraram, trocavam, inclusive aqui no Brasil. Entendi. É interessante. Bom, ainda falando sobre toda essa parte de fluxo e admissão e exaustão, a gente tem também o coletor de escapamento, né? É uma coisa aí quase que, eu acho que todo opaleiro, a primeira coisa que faz quando compra um Opala, querer trocar o escapamento do carro, né? Ronca bonito, faz um barulho bonito. E na preparação também é extremamente essencial, né? Melhorar o fluxo de saída, né? Aliviar o motor, né? Sim, principalmente quando você faz a preparação do cabeçote. Se você preparou o cabeçote, ele vai respirar melhor o motor, não é isso? Se você não tiver um escape de acordo, é a tal da máscara de novo na cara. Ele vai travar o fluxo que está vindo do cabeçote para sair e vai ser travado pela estrutura do escapamento, né? Você não consegue aproveitar tudo que o comando e o cabeçote preparado está dando. É imprescindível você pôr um 6 e 2, 4 e 2. E aí dentro dos coletores a gente tem uma infinidade diferente, né? Tem coletores aí que você compra com R$600, tem coletores que você compra com R$3.000, né? Tem muita diferença, você acha, de um coletor muito bom ou um básico já atende bem uma necessidade de rua? Olha, João, eu vou ser sincero, a gente compra ali do Dudu, hoje eu só estou fazendo jabá para os outros, né? Mas a gente compra do Dudu Escapamento, lá em Interlagos. Até porque ele é amigo do pessoal da pista, tudo. E eu vejo uma vantagem no escape dele, até o fato do custo, o custo não é elevado, mas ali é onde passa o cabo da embreagem do Opala, que é um ponto, quando você põe 6 e 2, é um ponto crítico no Opala. Você troca cabo de embreagem a cada 6 meses, porque ele trabalha muito próximo do 6 em 2. O Dudu fez um escapamento ali que livra um pouquinho mais para o cabo de embreagem. E assim, eu não posso te falar muito sobre isso, porque eu nunca, assim, vou ser sincero, eu nunca testei outros. Eu sempre usei o do Dudu. Entendi. Mas eu sei que mesmo se você tiver o motorzinho original, você falou, o paleiro gosta do 6 em 2 ou 4 em 2. 4 em 2, gente, o barulho fica bem legal. Mesmo se o motor for original, o barulho já fica bacana também. E melhora um pouquinho. Entendi. Interessante. E não pode, viu, João? Desculpe, não pode esquecer aquilo que nós falamos ontem. Quando você põe o 6 em 2 no carro, certo? Se o carro for a álcool, você vai ter que fazer aquele aquecimento integral no coletor. Porque você tirando o escape original, ele aquece menos ali. Então, quando o carro é álcool, põe 6 em 2, vai no Marquinhos Fabre lá e faz na admissão. Isso, faz igual o coletor do 3Z, que vai os carburadores 3Z, ele tem o aquecimento integral assim. Legal. Só deixa eu dar um aviso pro pessoal que está na live aí, que é o seguinte, eu vejo muita pergunta no chat, mas é difícil da gente responder no meio do assunto porque corta o assunto. Então, aqui no rodapé tem uma caixinha de perguntas. Aí vocês podem ir deixando as perguntas que vocês têm lá. E no final da live, igual a gente fez ontem, a gente tenta responder uma meia dúzia, as mais interessantes. Normalmente sempre tem perguntas repetidas, né? Então, vai deixando aí na caixinha que depois a gente responde. Beleza? E é isso aí. Agora tem um outro assunto também, até que a gente falou nos nossos vídeos, né? Para quem não viu aí, tem uma série de vídeos no IGTV já sobre Opala, sobre Maverick, sobre Dodge. E uma coisa interessante que é bom que sejam feitos nos níveis de preparação, desde os mais básicos, é a polia damper, né, Luciano? Desculpa, cortou, João, não entendi. A polia damper, ela é bom que seja trocado, né? O damper, né? A polia damper, isso, exatamente. Sim. É bom, e dependendo do caso, a gente faz aquele motor que você viu lá na oficina, nós fizemos, acho que eu até te mostrei. A gente fura a ponta do virabrequim, aí você vem, encaixa a polia damper, ela já vem com as canaletas, aí nós pusemos um parafuso até do Chevrolet V8, com uma arruela para segurar ela na ponta do virabrequim, para evitar de ser lançada. Ela não tem trava, ou originalmente ela não é travada? Ela tem só a chaveta no virabrequim, né? Para ela não patinar lá. E só de você colocar o damper, se você não puser esse parafuso, é muito difícil do damper ser lançado para fora. Mas como você está levando na retífica,
E às vezes a retífica nem cobra esse serviço, que você está fazendo o motor inteiro, você fala, Eles o cara fazem. faz para você. Aí você vem e põe o parafuso, põe lá o torque certinho, o Loctite, é uma segurança a mais. Entendi, perfeito. Entendeu? E uma outra coisa que eu vejo que também é bastante comum o pessoal trocar é a engrenagem do comando, né? Porque acho que essas engrenagens do comando antigo, elas eram de Celeron, é uma engrenagem, um material, né? Não sei do que é. E o pessoal hoje põe a engrenagem de alumínio. Se você comprar um comando, um 278 da Indeco, ele já vem com essa engrenagem ou você vai ter que providenciar também? Não, você providencia. A GM ela coloca, ela colocou na linha a engrenagem de Celeron por causa de ruído. É uma engrenagem silenciosa. A partir do momento que você põe um comando, o motor vai subir de giro mais rápido, né? É interessante você colocar de alumínio. O risco, não tem risco de quebra. A Celeron você tem o risco de quebrar. Mas o motor Entendi. ele fica com o ruído da engrenagem. Quem conhece motor, você escuta o barulho da engrenagem de alumínio. A de Celeron ela tira esse ruído. Mas não tem uma resistência como uma Não, engrenagem de alumínio. não, Entendi. ela quebra, né? Tem várias coisas. Se você for em fórum de Opala, você vê lá que tem muita gente. E outra coisa, né? O cara põe o comando, também vou falar a verdade, põe o comando, aí ele pega aquela engrenagem de Celeron, que está lá desde quando saiu da linha de montagem, e reaproveita ela. Ah, não Aí já vai tá tudo aguentar. errado já. Às vezes, dependendo do comando, você pode pôr uma de Celeron zero. Aí ele não fica com aquele barulho. Mas o cara que está pondo o comando, ele não se importa com o barulho. Aí já põe duas de alumínio e já fica sossegado. Entendi. Legal. Entendeu? E uma outra coisa também que é bastante comum em preparação é o pessoal aumentar a taxa de compressão, né? Eu acho que eu já vi muito motor aí, desde os V8, 6 cilindros, 4 cilindros, o pessoal aumenta a taxa. É bom, para quem quer um carro de rua, vale a pena? Qual que são os parâmetros aí para a gente se basear? Para a gente, você tem que levar em consideração o seguinte: quando você, falando em carro de rua, você quer aumentar, é legal aumentar a taxa. A gente monta motor de Opala gasolina com pistão do álcool. Aí a gente chega com isso nos 9 de taxa, se eu não me engano, 9. Então você tem que ter em mente o seguinte: até 9,5 de taxa, carro a gasolina, você consegue pôr gasolina normal, gasolina comum, gasolina de bomba comum. 10 de taxa, estou falando motor a gasolina. Aí já é aconselhável você colocar pódio, certo? O que acontece, Luciano? Eu montei, ele é a gasolina e está com 11 de taxa. Você vai ter que atrasar o ponto do motor, porque senão ele vai começar a grilar, vai começar a bater pino, o pessoal fala, né? Então, é só esse parâmetro. O álcool não tem esse problema. Quanto mais taxa, queima melhor, né? Mas também não E pode exagerar muito. entendi. Mas o pessoal, para aumentar a taxa, tem várias coisas que o pessoal faz, né? Rebaixa o cabeçote, coloca aquele O-ring lá, né? Substitui a junta, se eu não estou enganado, e põe aquela junta que é em volta do próprio cilindro. Ou muda o próprio pistão também. É isso que faz para aumentar a taxa ou tem alguma outra coisa que dá para ser feita? Tem bastante. 6 cilindros tem bastante recurso. E o 4 cilindros também. Você pode até planar o deck do motor, ali onde o cabeçote é parafusado. Você tem o recurso, como ele é uma coisa reta, você tem o Aham. recurso de planar ali também, né? O pessoal faz para a pista lá, motor com 15 de taxa, 15, 16 de taxa. Aí você pode mexer no cabeçote também. O O-ring que você falou é mais para motor turbo, que o turbo ele exige muito da junta, né? Esse O-ring é quando é motor turbo. Mas você pode planar cabeçote, você pode pôr pistão cabeça plana, você pode pôr pistão com dome. Dome, para quem não conhece, é quando tem um calombo em cima, assim, com o desenho onde a válvula abre. Você aumenta a taxa também. E o que eu te falei, o deck, cabeçote, enfim, o motor em linha tem muito recurso para isso. É lógico, mexeu no deck, mexeu no cabeçote, tem algumas outras coisas que você Tem que precisa tomar cuidado. compensar na montagem do motor. Por exemplo, comprimento de vareta. Vamos supor, você tirou lá, planou no deck, planou o cabeçote, tirou lá 7 milímetros. Essa vareta que você usava antes, você vai ter que medir e pegar uma vareta que você consiga deixar sobre medida. Aí E uma se coisa você vai puxando a outra, né?
Agora uma dúvida, se você fizer isso, você pode usar o mesmo pistão se você planar o deck do cilindro? Ou você tem que usar um pistão mais baixo? Então, aí você vai ver lá, às vezes se você tem um pistão com luz, luz a gente fala, é pistão, a luz do pistão é o quanto falta para ele chegar no topo lá. Então, às vezes você escolhe um pistão com bastante luz, mas essa luz você elimina na plana, Entendi. Então ele fica bem entendeu? rente ali, né? É tudo isso, João, faz parte do planejamento que eu te falei. Inclusive, eu até vou falar uma coisa aqui que pouca gente conhece, me veio na cabeça agora. Tem um software, disseram que tem freeware na internet. Ele chama Desktop Dino 2000. Ele é um software que você instala no seu PC, roda no Windows, e ele simula o motor. Tem 500 mil variáveis lá que você vai inserindo nesse software, e ele simula o resultado final do motor. Esse 2000 é porque o ano desse software é 2000. O pessoal vai falar, porra, mas é velho, tem 20 anos. Tem, mas motor é matemática, né? É tudo cálculo. Então ele é válido até hoje. E eu sempre usei para planejar, nunca usei nos 6 cilindros, mas assim, os V8, a gente sabe o resultado que vai ter antes de você comprar o prisioneiro do cabeçote. Você consegue simular tudo isso lá. É uma boa E simulação. na, uma boa simulação. E na época, tem uma revista que eu gosto muito americana, chama CarCraft. Eles pegaram o motor, jogaram no desktop Dino, no software. Aí pegaram o mesmo motor, puseram no dinamômetro. Uhum. Rodou os dois. A diferença, fizeram acho que em 3 motores. A diferença entre o que o software mostrava e o dinamômetro ali físico mostrou foi de mais ou menos 6%. Não é nada isso. É bastante preciso, então, para você simular aí o Bastante que você quer preciso. no teu motor. Isso, e é Entendi. muito bom para você começar a entender o que... Por exemplo, você tem um motorzinho lá. Aí se eu puser esse comando no O que software que é vai fácil. Você mudar, vai né, no lá, motor? põe. O que acontece? Aí já, pum, puta, aumentou o torque e tudo. Então esse software é muito legal. Aprendi muito com ele também. É legal, até porque você pode buscar os motivos por que aquilo acontece, né? Se você muda o seu comando, você imagina o que que muda no meu motor e o que que muda no resultado do meu motor. Então é uma boa escola de aprendizado também. E tem uns recursos fantásticos lá. Você coloca um comando X e um comando Y. Aí você manda entre, vamos supor, um comando com 500 de levante e um 550. Aí você manda ele ficar testando 501, 502, 503, ele vai criando um gráfico. Aí ele te fala qual Legal, que foi a melhor performance. Aí você sabe que aquele perfeito. comando com tanto, meu, é muito legal. Desktop Ó, Dino 2000. o pessoal pediu para repetir aí, eu estou de olho nos comentários, sempre de olho, o pessoal pediu para repetir o nome do software, para eles poderem Desktop anotar. Desktop Dino, Dino com Y 2000. beleza, perfeito aí. Aí, ó, o pessoal já mandou aí, então, legal. Agora, Luciano, uma coisa que a gente ainda não falou, né? Falou brevemente, mas não falou exatamente, que é sobre a carburação exatamente, né? Então, um motor que funciona aspirado, normalmente a maioria deles são carburados, né? Porque para você passar um motor para injeção é bastante caro. Então, o pessoal ainda usa muito o carburador e também mantém a velha escola, né? Que é o que a gente gosta. Então, o que que a gente pode falar aí sobre carburação? Weber, quadrijet, 3 Weber ou uma DFV. Eu já vi também em preparação mais antiga com 3 DFV 446, né? O pessoal fazia Sim. antigamente. O que que a gente pode aí falar para o pessoal? É aquele negócio, é aquele lance lá. Comando, mais cabeçote, mais taxa, exige mais combustível. Isso você tem que ter em mente. Então, vamos voltar naquele exemplo do motor que está na oficina. Ele tem um comandinho, não mexemos na taxa, só colocamos o pistão, Cabeça o reta. pistão do álcool, né? Do pistão do Aquele álcool. cabeça reta, né? Isso, melhoramos o aquecimento. H34 deu só uma mexidinha em giclagem. Legal. Amanhã posso colocar uma Weber, que eu te falei, pode, o motor vai melhorar. Mas ele Ele não é vai um motor atender. ruim, vai atender, mas ele não é um motor ruim de você andar com H34. Posso colocar amanhã uma DFV 446? Pode também. É capaz de ficar ali, já que eu mexi na H34, é capaz dele ficar
mais ou menos equivalente a 446, se eu fizer esse teste. Colocou Weber, legal. Dá para eu colocar nesse mesmo motor uma tripla? Não dá. Você só vai encharcar a vela. Não tem taxa, não tem fluxo, não tem nada ali que justifique você fazer isso. No comando, quer ver um não exemplo? É um comando. Pode falar. Um exemplo legal. Eu até fiz, tem até, se eu não me engano, tem até um vídeo no YouTube, chama, o pessoal, eu apelidei, o pessoal tem a síndrome do segundo estágio mecânico. O que é isso aí? O cara vai para os Estados Unidos, já aconteceu diversas vezes. Aí ele fala, Luciano, eu estou indo lá, vou trazer o carburador na mala. Estou falando de motor V8. Qual que eu trago? Falo, ó, traz esse aqui a vácuo. A vácuo? A vácuo. Aí o cara chega, abre a mala, adivinha, ele pegou um carburador mecânico. Aí o carro fica pior para andar do que como estava antes com o carburador original. O pessoal tem mania de querer colocar coisa grande de carburação em motor e não vai para lugar nenhum. É aquilo que eu te falei, a preparação em si é um conjunto de itens que trabalham em sincronia. Se um sair fora, por exemplo, o carburador muito gordo, você matou o resto das coisas. Então isso aí faz parte do planejamento inicial. Para andar de tripla, eu vou te falar que tem que ter um motor de pista praticamente. Eu nunca vi um carro com tripla que não tivesse um motor de pista. O máximo que a gente preparado. Isso, o máximo que a gente vê é a Weberzinha lá, que dá muito recurso, né? A Weber, você põe lá uma espanholinha, lá, uma italiana, ele fica legal. E conforme se você for mexendo no motor, você consegue ir mexendo na Weber, ela vai acompanhando, né? É legal. Você muda a giklagem dele? Como que funciona isso no carburador? Você aumenta a alimentação? Isso, exatamente. Apesar do difusor, e na Weber você consegue alterar até o diâmetro de difusor, né? Você troca o difusor. Aí você tem o pessoal, é caro, o Weber é caro, mas é um carburador que vai te dar recurso para tudo que você quiser fazer no motor. Entendi. E você consegue mudar muito a resposta desse carburador? Vamos colocar o Weber, por exemplo. Você consegue sair de deixar ele muito mais, alimentando mais o motor, ou você tem um certo limite ali? Não, você consegue, é o que eu te falei, porque às vezes os carburadores, ele tem o difusor, ele é fixo. Você não consegue trocar o diâmetro do difusor. O difusor é ali a garganta, né? Onde passa ali. Numa Weber você consegue. Se eu não me engano, o 446 também, acho que a gente consegue trocar. Mas a Weber eu ainda continuo falando. Tem até quadrijet para 6 cilindros, você sabe disso. Já vi, inclusive, o Opala com quadrijet. Por que o rapaz pôs quadrijet, o coletor de quadrijet? Porque ele instalou o tal do kit de nitro com a plate. Lembra que eu falei que vai uma plate, uma placa embaixo do quadrijet? O Opala do cara ficou maravilhoso, pela facilidade de colocar o nitro no motor. Mas, se ele tivesse usado uma Weber, não ia ter essa plate prontinha para ele. Eu tô sendo injusto aqui, né? Sinceridade, eu mexo pouco com 6, 4 cilindros. Já fiz, uns 10, 12 motores desses. Eu mexo mais com V8. Mas segundo o Maurício, que eu falei lá da Old Stock Race, o melhor carburador que vai para o 6, para o 4, sempre foi a Weber. É sempre a Weber. Entendi. A Weber é um carburador que tem um fluxo muito, muito livre, né? É um carburador muito bom, na verdade. Isso. O pessoal monta até em motor V8, né? Tem V8 com 4 Weber em cima do motor, né? Exatamente. É um carburador, né, de passagem que a gente fala, né? Ele principalmente para cabeçote fluxadão, cabeçote bom, putz, é outro nível, né? É outra coisa. O motor nossa senhora. Tem um caso que os caras contam. Fizeram uma Lola Interlagos com motor de Dodge V8, era uma Lola o nome do carro, e aí lá tinha o que você falou, era o 4 Weber. O pessoal fala até hoje, quem estava lá no dia, fala até hoje desse carro, os tiozão, né, os caras mais antigos aí, porque falou que o V8 do Dodge acelerava, parecia um barulho de moto, de tão bom que era com as 4 Webers. E o pessoal usa muito em barco, muito barco também, né? Eu já não sabia, mas eu conheço um pessoal aí que estava na live ontem, o pessoal da Brothers Garage, eles usam uma Maverick, eu acho que tem 4 Weber também, coisa mais linda. Luciano, tem agora, já são 8h40, a gente pode falar um pouco sobre preparação turbo para a galera? O pessoal gosta bastante aí. Pode. E também é uma preparação que eu acredito que ela exige um pouco menos de... Para você tirar potência, você não precisa de tantos detalhes, né? Porque a turbina, ela empurra ar para dentro do motor,
força Uhum, tudo lá e vem potência, né? No motor aspirado uhum. você tem que ser um pouco mais criterioso. Então, o que que a gente poderia falar aí para o pessoal de fazer uma preparação turbo? Quando eu fui fazer o primeiro turbo que eu fiz, que foi uma Dakota, isso já tem uns 10 anos, uma Dakota V8, e eu estava saindo de férias, aí o cara queria fazer tudo, eu falei com o gringo que me atende na Motor State, ele me indicou um livro. Aí eu levei esse livro nas férias e eu devorei esse livro inteiro. Esqueci o nome do livro. Mas tem uma definição muito interessante de turbo nesse livro, que diz o seguinte: o turbo, não importa qual motor que você vai turbinar, ele sempre vai melhorar aquele motor. Então, se você tiver um Opala com motor original, certo? Ele vai fazer o quê? Motor original lá, 180 HP, sei lá. Ele vai melhorar esse motor. Se você já tiver um Opala com 300 HP e quiser pôr um turbo, ele vai melhorar ainda mais. Então, o turbo ele tem esse poder. O que é igual o nitro também. O que a gente tem que tomar cuidado? É giro do motor, não é isso? Certo? Taxa de compressão, que o nitro, o turbo, você aumenta a taxa de compressão lá dentro do cilindro. Quando você comprime, você aumenta. Então, frequentemente, você tem que atrasar a ponto. Então, aquele tal negócio. Acho que eu falei isso ontem. Tem o motorzinho original, tá saudável, motor bacana, dá para aguentar. Vou pôr um turbo. Pode pôr. Anda com 10 PSI, coloca lá um shift Pouca light para não pressão. deixar isso. E alimenta o motor. Você tem que alimentar. Você tem que dar combustível para ele. Se a gente for falar em blower é o compressor mecânico, né? Ele faz a mesma coisa que o turbo faz, só que por correia. A gente costuma deixar o blower e o carburador gordo, bem gordão mesmo. Ele tem que ser gordo, né? Para não derreter o motor. E o turbo é a mesma coisa. Você vê as instalações de turbo nos carros, eles têm aquele regulador de pressão de combustível HPI, que chama. Aí ele tem uma mangueirinha ali. Aí você põe lá uma bomba, não sei de quanto de pressão na linha, e o regulador está limitando. Aí essa Aham. mangueirinha que vem lá da turbina, que é a hora que comprime, essa mangueirinha ela pressiona o diafragma. Aí toda a pressão que vem da bomba, você pega essas bombas de GTI que o pessoal usa, meu, que é uma pressão danada. Aí você vê que você lava o motor de combustível na hora que a turbina pressurizou. Então é melhor você lavar o motor ali e não perder o motor do que você ficar com uma mistura pobre. Então o turbo Entendi. não é uma coisa difícil de fazer. Você só precisa respeitar o motor e alimentar ele direitinho. Eu já conversei com um preparador que disse para mim que às vezes era melhor você turbinar o motor carburado do que injetado do ponto de vista do investimento, né? Porque você gasta muito menos. Na verdade, o ponto dele era que para você passar um motor carburado para injeção, você ia ter que gastar muito com os componentes, né? Uhum. Você já fez motor turbo com carburação? Acha que fica bom? Ou se for montar turbo, já é melhor partir para injeção eletrônica? Olha, os turbos que eu fiz depois da Dakota, todos foram injetados, né? Inclusive com um problema a mais, que eu não podia eliminar o módulo original do carro. Eu tive que pôr o módulo trabalhando em conjunto com o módulo deles. Mas antigamente, quando não se tinha, vamos falar aí, década de 80, quando começou, acho que foi 80, 90, não sei, começaram os carros turbo, era tudo carburado. Então ele dá um certo trabalhinho para você, tem várias macetes de você mexer no carburador para trabalhar com turbo, né? Porque o carburador, ele está sempre, vamos imaginar que o carburador, ele aspira aquilo que o motor precisa, né? O motor é igual uma bomba de ar. Então você põe a mão no Aham. carburador, ele não suga a sua mão? Sim. O carburador foi feito para trabalhar assim. Aí imagina você começa a comprimir mais do que o motor Empurrar ali. aspira, mais do que o motor consegue. Então o carburador fica meio maluco. Aí o pessoal vai estudando tudo e chega lá nos macetezinhos para acertar a carburação. Eu gosto de um turbo carburado, eu acho legal, eu gosto. É bem old Eu acho school, né? Um bacana, eu acho que negócio bem. é pelo trabalho que dá, né? O prazer de, sei lá, acertar, né? Eu fiz Entendi. sem brincadeira, eu marquei no papel. Nós pegamos uma Rancheiro Ford 71, com o motor lá 351 e tal, não sei o que, com um blower. Dois carburadores, carburador certo, modelo certo, tudo. E nós pusemos a sonda lambda lá e o carro aquecia por causa de mistura pobre. É o que eu falo, é perigoso, né? Eu desmontei os dois carburadores 16 vezes.
para acertar, até chegar no acerto. Nossa. Era Holley, carburador Holley. Tem que 16 ficar vezes. trocando os componentes internos do... Isso, você tem que ir mexendo aos pouquinhos, porque se você passar do ponto, aí você condenou o carburador. A gente foi devagarzinho, foi, sempre com material, né, com livro, a gente sempre gosta de ter alguma coisa para se basear, até a hora que zerou. Aí ficou bom, mas foram 16 desmontagens do carburador. Desmontagem e montagem, né? Você vai, tira do carro, vai, mexe, coloca e testa. E foi assim. Mas a hora que Hoje, fica pronto é legal pra caramba. Hoje com a injeção é muito mais fácil, né? O pessoal faz tudo eletronicamente no computadorzinho ali e já calibra o motor inteiro, né? Entendi. E detalhe, essa rancheira, ela tinha uma Fueltec, aí o pessoal instalou esse blower como injeção e não conseguiu acertar. Aí puseram o carburador e a Fueltec só controlava o ponto. Fizeram merda, né? Porque a Fueltec você consegue controlar. Eu não sei o que fizeram. Bom, enfim, o carro tá andando e ficou bacana. Entendi. Luciano, tem mais alguma coisa, algum detalhe que você quer falar? Senão a gente pode responder umas perguntas aqui. Eu já olhei, tem umas perguntas bem legais. Vou falar, já que eu falei do Desktop Dino 2000, eu vou mostrar um livro aqui que é do Léo Santucci. Quem é opaleiro tem que ter esse livro aqui, ó. É em inglês, tá, gente? Mas hoje com o Google Tradutor aí, quem não souber, o livro é esse aqui, ó. Chevrolet Inline Six Cylinder, Power Manual. Inclusive esse livro, ele está na segunda edição, se eu não me engano. Segunda edição. Na segunda edição, tem até carro de brasileiro, turbo, carro de arrancada, se eu não me engano é Douglas, que usaram aqui. Fala de bloco que você acha no Brasil, fala de cabeçote. Então, o Léo Santucci, quando ele fez esse livro, ele recebeu muito e-mail na época do pessoal do Brasil, falando do livro, elogiando. Tanto é que na segunda edição ele colocou algumas coisas sobre os Opalas brasileiros. Então, esse livro aqui, eu só queria falar isso. Ó. Quem tiver oportunidade, compra na Amazon. O Brasil tem um know-how bom aí de 6 cilindros, né? Tem sim. Inclusive, livro, é bom falar, não tem imposto. Você vai pagar lá, se comprar na Amazon, o valor que está lá mais o frete, chega aqui, não tem imposto, tá? Livro não tem imposto. Pode, apesar do dólar a R$6, mas eu acho que compensa. Legal. Ó, deixa eu pegar aqui então uma perguntinha, depois qualquer coisa a gente volta a falar mais alguma coisa. Leonardo mandou aí, ó. Para andar na cidade, melhor turbo ou aspirado? Tem alguma diferença? Eu vou falar, vou responder assim, Leonardo. Se for um carro injetado, turbo é melhor que aspirado. Se for um carro carburado, o aspirado é melhor. Por que você diz isso? Você acha que o carburado turbo dá muito difícil de regular? Como funciona? Eu tô falando assim, quando a gente pensa em turbo, a gente não pensa no cara que está andando com 10 PSI, já pensa numa coisa mais cavalar, né? Vamos dizer assim. Eu acho que injetado para a cidade, eu acho que é melhor. Ele controla, você pega lá o módulo, lá, você consegue controlar todas as situações do motor, né? Sem ter problema. Eu acho que respondi legal essa pergunta. Turbo, se for injetado, melhor. Se for carburado, melhor o aspirado. Entendi. Vamos lá, uma outra pergunta de um assunto que a gente estava falando, aquele aquecimento lá, né? Como seria esse aquecimento do coletor? Por água ou calor do próprio escape? Ele passa ali, ele faz um tubinho, Gustavo, ele entra na parte dianteira do coletor, um tubinho, aí vem água do sistema de arrefecimento, passa por baixo do coletor e sai lá atrás. Então, se você pegar teu Opala, ele tem lá a mangueirinha do ar quente que vai lá no painel, no meio desse parece um encanamento ali, você encaixa a água do arrefecimento passando embaixo do coletor. Aí você aquece ele inteirinho. Então é do sistema de arrefecimento que vem a caloria. Isso. Exatamente. Bom, ô Luciano, só um detalhe antes da gente continuar com as perguntas aqui. Você tinha dito para mim que você queria passar um código para o pessoal aí que está na live e amanhã explicar para o pessoal o que é esse negócio? Quem estiver vendo aí, agora tem aqui 60 pessoas olhando, anota o código OCM de Opala Charger Maverick 747, tudo junto. Anota esse código OCM 747
E amanhã, quem anotar, vai ter uma vantagem. A gente amanhã vai estar aí mais uma vez fazendo uma última live. Vamos poder explicar melhor isso aí. Vamos voltar aqui, ó. Pessoal, amigo Raposo fez uma pergunta. O que dá mais potência, uma Weber de pé ou uma tripla 446? Raposo, depende do que você tem lá para baixo, né? Mas eu vou ficar com a Weber ainda. Vou ficar com a Weber. Mesmo conjunto, você acha que uma Weber vai melhor do que 3446? Pensando numa preparação aí não tão crítica, eu acho que a Weber ainda é melhor. Entendi. Vamos ver aqui se eu acho uma outra pergunta. É verdade que o cabeçote 153 é melhor para a preparação que o 151? Nossa, Teixeira, eu nunca ouvi falar disso, não. Eu sei que o 153 tem algumas diferenças do 151, mas nunca cheguei nesse ponto Nesse aí de ponto de cabeçote. preparação. Opa, eu É, mudei aqui uma pergunta sem querer. Qual a maneira mais não, certa de montar os anéis? Aqui não é sobre preparação, a gente responde essa pergunta amanhã, beleza? não posso. Johan, E o João? quer falar? Então Johan? pode responder aí. É, a gente tem lá um esqueminha. O americano é louco por o jeito que o brasileiro gosta de futebol, o americano gosta de motor. Então eu peguei uma matéria na CarCraft, essa revista que eu mencionei agora há pouco, e os caras foram, olha o que os caras fizeram, olha como eles são malucos. Eles pegaram motores V8 e foram testando maneiras de montar anel e foram aferindo a potência em dinamômetro. Tá bom para você ou quer mais? Aí eles chegaram num esquema de montagem de anel, eu tenho esse diagrama na oficina, eu posso até depois, se quiser, eu posso disponibilizar, e a gente respeita esse diagrama que chegou ali na CarCraft. É um diagrama de montagem lá, bem, bem legal. Eu já vi também que a empresa que faz os anéis diz, né, qual que é a folga correta, se o motor é turbo, se o motor é aspirado, a folga é Ah, sim, diferente, então você sim. calibra o anel ali, né, e aí monta no E, cilindro, não tem tanto segredo montar ele no cilindro, né, no pistão, desculpa. Aí isso, isso. Inclusive, quando a gente faz turbo, tudo, vamos supor que você está pondo pistão 0,30. A gente compra anel 0,35. Aí a gente vai limando ele até chegar na folga que a gente quer. Então a gente compra um anel maior para ir limando e chegar na válvula, chegar na folga. chegar na folga certinha, Porque, correto. porque o motor, quando ele esquenta, né, o anel ele dilata, né? E E aí vamos essa ampliar aqui, folga que ó. você deixa, ela fecha, né? Isso, aqui está o anel, né? Aqui é a folga. Essa folga é milimétrica lá. Quando o motor entra em temperatura de funcionamento, o anel faz o quê? Ele faz isso. Aí ele fez a vedação dele. Se não tiver a folga correta, ele vai fazer? Ele vai expandir e pega na camisa, aí Daí detona pode tudo. travar, pode riscar tudo, né? Trava, É melhor você deixar a com folga, certeza. um pouquinho maior do que um pouquinho menor, né? Porque se ele travar E, ali, perigoso. Uma pergunta e às do vezes Edu não aí, chega a travar, mas pode chega falar. a superaquecer o motor. Tá certo. O Edu tá sempre com a gente aí, ó. Vamos lá. Quando se faz uma preparação leve para os 6 cilindros, precisa melhorar ou trocar câmbio e embreagem? Qual indica? Edu, ontem nós falamos um pouco disso, é o tal negócio. O câmbio, o Opala tem aquela sina de ter câmbio fraco, diferencial fraco. É o que eu falei para o João, depende de como você vai utilizar o carro. Se você quiser ficar queimando o pneu, dar zerinho tudo, não vai aguentar. Tanto o câmbio diferencial original, ele vai acabar quebrando, né? Mas se você for cuidar mais do equipamento, é muito difícil de você quebrar ele. Se você, na hora da arrancada, não judiar, depois que o carro está andando, beleza, vai embora. E embreagem, o que que eu tenho feito? Para não ficar uma coisa pesada, eu pego a embreagem original, eu mando para Displatô, tem o Danilo lá, eu falo, Danilo, essa embreagem, eu quero um lona heavy duty, às vezes eu mando dar um pouquinho mais de pressão no platô, depende da situação, mas geralmente, só de pôr a lona heavy duty e o platô original, ele já fica com uma pegada melhor. Exatamente. Tomara que o Edu aí tenha respondido a dúvida dele.
Vamos lá. Uma outra pergunta do Nando. Comando 278 para rua. Precisa mexer em algo mais? Só para ficar mais esperto. Bom, a pergunta dele é se o comando 278 já vai melhorar o motor dele sem mexer em nada mais. Então vamos imaginar uma DFV 446 e um 6 em 2 aí. Ó, Ou seja, uma exatamente essa, eu não peguei o nome dele, desculpa, mas esse é Nando. exatamente, então, é exatamente o que está naquele motor que você viu lá na oficina. É um 278 por 278, 106 de log e está com uma H34, que se for falar na cabeça dos caras aí, é um pouquinho é pior do que uma DFV 446. Fica legal sim, dá para fazer sim. E vai embaralhar também. Porque o comando tem 106 de lobe. Lembra que eu falei? Quanto mais baixo o lobe, ele mais vai embaralhar. 106, ele é um lobe legal e não vai ficar sem vácuo no sistema. Já relacionado a essa pergunta, então, uma outra aí, ó. Como seria uma preparação com bom custo-benefício para o Opala 6, aspirado de rua carburado? Bom Então, custo-benefício? hoje é difícil falar sobre custo-benefício, né? Porque está tudo muito caro, né? Mas o mercado de peças está muito inflado, né? Uhum. Mas eu acho que segue mais ou menos essa linha do motor que a gente está falando, né? Eu acho que quando a gente pensa em bom custo-benefício, a gente pensa logo em troca de comando, sem desmontar o motor, até com o motor instalado no carro. Você lá desmontar a dianteira, tudo, trocar o comando, colocar um tucho mecânico. Se for, dependendo do comando, põe a engrenagem de comando e do vira de alumínio e vai ser feliz. Eu acho que não vai gastar tanto, principalmente se o cara, o dono do carro, puser a mão, né? Que é o que eu estava falando ontem, né? O carro mais bem cuidado é aquele que o dono do carro coloca a mão, ele que cuida, ele que entende um pouco. Fica legal, não gasta tanto. Vamos falar, ó, preço de engrenagem, comando e tucho, você vai gastar aí, falando uma engrenagem com pequeno. Eu fiz isso faz um mês aí que eu comprei. Você vai gastar uns R$ 2.000. Engrenagem, comando e tucho. Se você tem a mão de obra, você vai, desmonta tudo. A gente está falando de gastar R$ 2.000 e talvez mexer num giclezinho lá já é uma preparação legal, já fica bacana. Muda o carro, muda o carro. Legal. O Giovanni estava com a gente ontem, eu vi no chat, ele não deixou a pergunta na caixinha, mas deixou no chat. Uma Uhum. mesma questão, só que para um 4 cilindros, uma preparação aí, como que ele falou aqui, uma receita leve para o 4 cilindros. Uma levinha é fazer, montar com pistão do álcool. Mesma coisa, um comandinho legal, pode ser nacional, da Indeco. Essa mesma graduação, 278 por 278 com 106 de lobby, tem esse comando por 4 cilindros, com tucho mecânico, dá uma melhoradinha no carburador, já muda o carro também. Esse 4 cilindros é muito, eu gosto também de 4 cilindros. Você põe o comando nele, ele já modifica. Você vai sentir na hora que você der partida no carro, você já sente a diferença. Pode até Legal. colocar também, eu falei agora de trocar pistão, mas vamos voltar naquela anterior de custo-benefício, dá para você fazer isso sem trocar pistão. Já muda o carro também. Legal. Tem uma outra, o Giovanni aí mandou um joinha, espero que tenha atendido aí, Giovanni. Então, pretendo colocar junta de cobre. Preciso de informação a esse respeito. Sabe alguma coisa a respeito disso, Luciano? Junta de cobre é muito usado, que eu sei, usa muito o pessoal que põe turbo, né? Quando vai comprimir muita coisa lá. Eu vou ser sincero, Carlos, a gente usa feltro, né? Eu fiz até um vídeo a partir de, se eu não me engano, até 13 de taxa, a gente pode usar até a junta da Sabó. Acima disso é preferível colocar a junta feltro. Eu nunca usei em 6 cilindros em linha ou 4, eu nunca usei de cobre. Na Dakota que eu fiz biturbo, eu usei a junta de aço, não era nem cobre, era de aço. Com os O-rings que você falou, mais na junta, né? Aquele ressalto de borracha. Então, Carlos, vou ficar te devendo esse daí. Eu precisava dar uma pesquisada melhor, mas eu nunca usei. Eu acho que não tem muita informação, não. Eu sei, quer ver? Agora me veio na cabeça. Eu sei que quando o pessoal usa de cobre, agora me veio o livro lá, o tal do livro, eles passam uma espécie de adesivo, tanto no deck do motor, quanto depois por cima da junta, para dar o aperto. Esse adesivo vai garantir, está falando de junta de cobre, estamos falando de um motor que vai comprimir demais. Então ele vai garantir
que não espirre a junta para fora e não vaze compressão do motor. Beleza? Pessoal, eu vi que apareceram umas perguntas aqui na caixa, mas eu não consigo abrir elas. Então, se vocês quiserem fazer a pergunta no chat aí, aproveitar agora, a gente está dando uma olhada. O Edu falou que a live está acabando, mas vamos esticar um pouquinho mais hoje. O assunto tá bom. O Leonardo está pedindo aí para fazer lives mais vezes, seria interessante. Tudo vai depender aí da disponibilidade do Luciano e de vocês quererem também. Então, dependendo como for, a gente pode fazer mais live outras vezes para vocês. Com certeza. Então, eu vi que vocês mandaram uma pergunta aí. Quem fez aí, se quiser repetir no chat, a gente pode responder aí diretamente pelo chat, porque eu não estou achando ela Ah, apareceu aqui, ó. Mas aí... tá falando do Golf 1.6, Thiago. O Thiago, eu acho que hoje eu vou ficar te devendo, porque o Luciano mexe com mecânica de carro antigo, né? 6 cilindros, V8. Então é difícil falar sobre preparação turbo para esses motores novos, né? Até porque foge um pouquinho do nosso tema da live. Mas vamos lá, vamos aproveitar. Ó, tem uma outra aqui, ó. Motor 4400 do Opala. Ainda é um motor frágil ou usando peças como radiador de alumínio ajuda? O que eu sei sobre isso aí é que o motor 4400, como a camisa é muito fina, a estrutura do bloco fica um pouco prejudicada, né, Luciano? O único motor desse que eu vi tirar a potência brutal dele foi um carro de arrancada. E por que o cara tirava muita potência? Porque, não sei se vocês sabem, mas carro de arrancada, como é só aquela explosão, tem motores de arrancada que ele não tem arrefecimento. Então, aonde ia a água no bloco, é inserido tipo um cimento, parece um cimento. É o que você bloco injeta lá, né, que o pessoal fala. Exatamente. Aí ali, a hora que você fez isso, você matou a parte de arrefecimento do bloco. Eles deixam só no cabeçote arrefecimento. Aí esse 4400 eu vi o cara tirar a potência dele. Por quê? Porque não tem o problema da camisa fina que você falou, porque ele está com toda aquela estrutura por trás. Eu acho que para quem quer fazer o 4400, eu sei que o motor é mais alto, tá? Eu não estou falando em que carro tá, nada disso. Mas o dinheiro que você gasta para fazer um 4400, eu faria o 4800, que é aquele motor mais alto. Que aí já é outro bloco, é o bloco 292, né? Tem que mudar a virabrequim, né? Isso, aí já exatamente. é uma preparação bastante ignorante, né? Um negócio bem... Mas gasta menos do que fazer um 4400. Entendi o seu ponto. Bom, tem uma outra aqui, Raposo de novo. O-ring para aspirado melhora ou não tem diferença? Não, não tem diferença não. Monta com Ele só muda a vedação, né? Esse O-ring aí é quando tem muita pressão dentro do cilindro. Se quiser fazer, pode colocar, não tem problema nenhum. Só que vai ser uma coisa a mais, você vai gastar mais dinheiro, sendo que uma junta feltro vai resolver, sem problema nenhum. A não ser que você queira amanhã ou depois colocar um turbo, aí você já está com o motor preparado para o turbo. Legal, vamos aproveitar aí, ó, mais uma dele. É possível fazer uma preparação nos 6 cilindros para ser mais econômico do que o original? Ou o original seria mais econômico? Quando a gente fala em preparação, quando você fala em preparação, você quer tirar mais potência. Qualquer coisa que você fizer no carro que precisar mais potência, você está falando em ter mais combustível. Então não tem como. A não ser, se a gente for ver carros modernos, você pega hoje, todo quanto é carro, hoje é turbo. Os caras chegaram numa eficiência tal que o carro turbo ele está mais econômico. Você pega um carro 1.5 turbo, ele está mais econômico do que 1.0 que não era turbo. Mas isso é devido à eletrônica, né? É tudo lá conversando ao mesmo tempo. Mas para a nossa praia aqui não tem. Preparação já pode pôr mais grana de combustível. Acho que não dá nem para igualar. Se eu falar que dá para igualar, eu estou mentindo. Vai gastar mais gasolina. O que eu já vi o pessoal fazer não é necessariamente preparar o motor, mas é passar ele para injeção eletrônica. Dizem que melhora um pouco, né? Eu acho que o motor fica mais eficiente, não sei exatamente. Mas em níveis de preparação, né? Se você quiser tirar mais potência do motor, a partir do momento que você precisa aumentar a potência, não tem jeito. Você precisa aumentar o que o motor consome, né? No caso é ar e combustível, né? É o que produz a potência. A energia nele é o combustível, misturar ar e combustível, é isso aí.
Então, elas são um pouco inversamente proporcionais. É lógico, se você melhorar a eficiência do motor com injeção eletrônica, né, hoje a gente sabe que a tecnologia chegou num ponto que você pega um motor de Opala, coloca bobina individual, coloca uma injeção programável, uma coisa assim, né? Até dá para Uhum. melhorar, mas, né, é um pouco complicado. Teria que estudar um pouco mais para... Opa, o Scorason mandou uma aí, ó. 278 tuchos mecânicos, pistões do álcool, né? Então, pistão cabeça plana e um carburador 446. Qual turbina usar? Comando 278 e um carburador 446. Dá para turbinar em cima disso, Luciano? Dá sim. Aí o que que eu vou falar para ele? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja aqui em São Paulo. Chama Fôlego Turbo. O que que acontece? Esses caras estão aí há mais de 30 anos no mercado de turbo. Então, o brasileiro, como ele não tem planejamento, o brasileiro ele não lê nem manual de celular, quanto mais planejar para fazer o motor. O que que aconteceu quando começaram a fazer motores turbo no Brasil? Foi tentativa e erro, tentativa e erro. Coloca essa, estoura o motor. Coloca essa, estoura o motor. Putz, está estourando por quê? Põe virabrequim forjado, tudo. Então, nessas tentativas e erros, o pessoal foi acertando. Chega uma hora que se acerta. Então, eu falo pro rapaz aí, vê uma loja de confiança, eu estou falando Fôlego Turbo, mas tem a BIP Turbo também, tem várias. Explica o seu caso, explica o comando que você tem lá, é o 446. Se for na Fôlego Turbo, fala com o vendedor Fábio, o pessoal chama ele de camarão. Ele vai te falar, ó, coloca essa turbina aqui, você não vai ter problema. Então esse pessoal, o know-how que eles têm de vir de tentativa e erro, é muito mais preciso do que se eu falar alguma coisa. Eu tenho uma planilha que eu fiz baseado naquele livro que eu li, que eu consigo chegar numa turbina ideal, né? Você tem um mapa de eficiência do turbo. Nenhum fabricante nacional nosso aqui tem isso. Então a minha planilha que eu tenho para chegar nessa turbina é só para turbina importada, que eu consigo ver o mapa de eficiência. Mas aí é o outro caso, é um outro caso. Nesses casos de motor AP, Opala 6, Opala 4, os Fordinho, tudo isso aí o pessoal já tem a receita completinha. Volkswagen a ar também. Então, de tanta tentativa e erro, de tantos clientes sofrerem com quebras, eles chegaram na receita certa. Então, esse pessoal vai saber falar direitinho a turbina. Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui, ó. O pessoal que está no chat aí, alguém que chegou depois, mais ou menos da metade da live, se alguém não pegou o código que o Luciano passou para vocês, ele passou um código aí, amanhã vocês vão saber mais sobre isso. Se tiver alguém, a gente passa de novo. Essa pergunta do Rafael aí a gente já respondeu, qual carro aspirado ou turbinado, qual é o melhor. Então depois a live vai ficar salva, você pode pegar a resposta lá. Ó, uma outra pergunta aqui sobre regulagem de válvula para tuchos hidráulicos. Melhor maneira de regular válvula para tucho hidráulico. Gustavo Britos Garage. Gustavo, é o seguinte, se o cara for pé de chumbo, bom, primeira coisa, você atinge o valve leste. O que que é o valve leste? É a hora que você vai apertando o balanceiro, aí não tem mais folga entre o balanceiro, o tucho e o push hold no meio. Ele chegou lá que acabou a folga. Se o cara for pé de chumbo, a hora que você chegou no valve leste, você dá mais um quarto de volta na porca de regulagem. Se o cara for mais tranquilão, depois do valve leste, você dá meia volta. Essa é a regulagem que eu uso, tá? Falando em tucho hidráulico, né? Não sei se deu para entender. Valve leste, não tem mais folga entre balanceiro, push rod, que é a vareta, e o comando. O cara pede chumbo, meia volta na porca. O cara não é pé de chumbo? Desculpa, o cara pede chumbo aí, eu fiz besteira. Um quarto de volta. Se o cara não é pé de chumbo, você dá meia volta. Tá feita a regulagem. Beleza, vamos mais uma perguntinha aqui. Caçador de relíquias, está sempre interagindo com a gente aí no perfil. Ah, o pessoal aí falou que não pegou o código, né? Eu vi aí o Pedro, o José. O código é OCM747. O Raposo aí já mandou para a galera. Então dá um print na tela aí, o Raposo abre o chat aí, ou pega um pedacinho de papel, anota aí, que vocês conseguem.
Então vamos lá, caçador de relíquias. Qual o melhor resultado final em termos de potência? Turbinar um 4 ou 6 cilindros? 6 cilindros. O americano tem uma frase que diz que assim, o americano maluco por motor, nada substitui a polegada cúbica. Ou seja, quanto maior a cilindrada, melhor vai ser o motor preparado, né? Se a gente trabalhar numa faixa de potência baixa, né, vamos imaginar aí 200, 300 cavalos, você consegue esse resultado com ambos os motores. Mas se você começa a ir para faixas de potência muito grande, o motor 4 cilindros vai ter uma limitação, né, uma limitação volumétrica e tudo mais. Então a gente sabe aí dos 6 cilindros que não tem fim para eles. Os motores aí dos Opalas da categoria de arrancada chegam a mais de 2.000 cavalos, um motor de extrema preparação. Mas na rua você tem Opalas que andam com 600, 700, 800 cavalos e bloco original, cabeçote original. Então, realmente, o que o Luciano falou aí, nada substitui as polegadas cúbicas, né? Inclusive, nós falamos ali no início da live que o turbo, ele melhora o que o motor já dá. Então, se você tem um 4 cilindros de 100 HP e o 6 cilindros de 180, é lógico que o 6 cilindros turbinado vai ser melhor. Preparação leve 4 cilindros. Comando e tuchos. Melhor 446 ou 3Z? 446. Sem dúvida. 4 é porque tem mais recurso, né? É um carburadorzinho. O pessoal não gosta muito, né? Diz que afoga tudo, mas... 446 é mais tranquilo. O 3Z, vou ser sincero, eu mexi pouquíssimo nesse carburador. E nos que eu mexi, no fim o cara acabou trocando o carburador. Colocou outro coletor, enfim, mas assim, bate pronto, 446. Beleza. Tem uma pergunta aqui de Maverick, hoje a live é de Opala, né? Mas o Kaique mandou tanto essa pergunta aqui que eu vou até responder ele, vai. Como que fica se colocar 2 kg de pressão de turbo no Maverick? Ele mandou essa pergunta umas 10 vezes, então eu vou, pela insistência, a gente vai responder. 2 quilos, hein, Kaique? É o seguinte, eu tenho... eu não sei se o João tem o contato de vocês, eu não sei como é que é, mas eu tenho uma planilha que essa planilha, inclusive, o pessoal faz download. Você coloca os dados do motor e você põe a pressão lá na planilha. Ele te dá a potência final. Eu tenho essa planilha. Inclusive, ela faz parte daquela outra... Né? Exatamente, ela faz um cálculo. Aí, mas é pressão para burro, né? 2 quilos no Maverick. Eu tenho essa planilha aqui também, e depois, se o Kaique quiser me chamar no inbox do perfil, eu posso fazer uma simulação para ele aí, para matar a curiosidade do menino. Mas vem potente aí, né? Precisa ver se o motor tem que estar preparado, né? Na planilha aceita tudo. Vamos ver aqui, tem uma pergunta aí do Edu também. Tu sabe qual que é a preparação que usa hoje na Old Stock Race? Ela tá no chat, então não dá para compartilhar a tela aqui. Você sabe qual que é, Luciano? Olha, apesar de eu falar direto com o Maurício, assim, a gente nunca chegou nesse assunto. Eu não posso te informar, não. Mas eu sei que é meio limitadão, né? Eles têm um regulamento, né? Eles têm um regulamento lá. Eu posso até consultar ele depois. Mas isso é fácil. Se for lá, entrar no site deles, tem lá o regulamento. Ali tem tudo que você pode e que você não pode fazer no motor. Ali está por escrito. Ali você vai saber. Também, né? O regulamento do carro, o pneu tem que ser radial, né? Exatamente. Eles tiveram um problema, acho que foi com freio também, parece que mudaram agora. Mas o motor não pode fazer muita coisa, não. É bem limitadão. É só pegar o regulamento lá no site deles que tem lá disponível. Legal. O pessoal perguntou aqui também se o cabeçote do Opala é ruim por causa que os dutos são siameses. Uma das deficiências é essa, né? Tanto é que eu falei que o gringo lá pegou um cabeçote de V8 para ficar de fluxo, assim, né? Ele vem, entra a admissão e sai para lá. Mas fazendo os trabalhos que tem no cabeçote, você consegue driblar bem isso aí. A gente vê o resultado prático em dinamômetro, né? Sim. Inclusive no livro que eu mostrei aqui para vocês, esse livro aqui, tem lá várias coisas que dá para você fazer no cabeçote, vira do avesso. Não diria que é ruim, é a arquitetura do motor, né? O motor que veio lá do 235. É a evolução dos 235, lá da Chevroletzinha Boca de Sapo,
dos Bel Air antigo, mas, meu, é bravo esse motor, ele não quebra, hein? Vamos falar a verdade, esses motores não Não, quebram, é o muito motor difícil. aguenta. Eu recebi umas mensagens aí, pessoal falando que rodou, motor falhando, vazando óleo para cima e para Não baixo e vai para, embora. não É para. isso aí. Pessoal, é o seguinte, são 9h15 já, a gente já passou um pouco da nossa hora, entre aspas, né, porque o papo tá bom. Então, o pessoal já está diminuindo aí as perguntas também. E se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí, vamos responder. Aí, o Marcelo perguntou como que chama o livro. Tu pode repetir, Luciano? Que eu acho que ele não devia estar na hora que Ó, você falou. vamos lá, Chevrolet Inline Six Cylinder. É do Léo Santucci. Santucci com 2 Cs. Eu vou pôr aqui de novo, ó, para tirar um print, ó. Vai ficar Deu invertido para aí, mas ver depois você... Um pouquinho pro lado aí? aí, Isso. Luciano. Aqui, ó. Aí, beleza. Dá um print na tela aí. E aí depois você inverte a imagem, porque a câmera do celular também É, deu uma invertida. Mas é beleza, do Léo, caiu. Léo Santucci. Colocar na Amazon, Léo, Leo, Santucci, com 2 Cs e I, já aparece esse livro de cara. Beleza, eu vou responder. O Edu está se despedindo da gente aí. Valeu, Edu, muito obrigado. Vamos responder só mais Valeu, uma Edu. pergunta aqui do Giovanni. O Edu está sempre aí todo dia com a gente. Então, o Giovanni mandou a última, vai. O que significa o 250S? Então, 250, a gente não estava falando até agora de comando 278, comando 282, comando 290. O 250S, S é de esportivo, 250 é a graduação do comando. Eles puseram o comando 250. A graduação dele é 250? Exatamente, por isso que é 250. Entendi. Eu sempre pensei que Você esse pegar comando ele o... tivesse uma graduação maior. Não, não, é 250. Aí, se eu não me engano, os originais, não sei se é 215, 220, um negócio assim. Aí fizeram um comandinho esperto É, e colocaram lá o comando 250. também, na verdade, o 250S tem uma outra conotação histórica, né? Que é o Opala 250S, que foi justamente a repaginada que a GM deu na mecânica do Opala. Saiu em 76, né? E aí tinha um comando diferente, tinha tuchos mecânicos e algumas outras coisinhas lá, e o motor era bem mais forte que o original, né? Então saiu o Opala 250S. E aí era o Opala lá Exatamente. que era meio um pouco mais nervosinho, um pouco mais brabo. Mas é isso aí Hoje o então, pessoal pessoal. fala muito do Opala SS, né? Esse saudosismo, né? Mas quando saiu o 250S lá, foi um barulho grande. Exatamente. O pessoal mandou mais umas perguntas aqui, mas pelo horário a gente vai deixar para responder amanhã. Vocês podem estar participando da nossa live também, fazer as perguntas amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre retífica de motor e montagem. Então, todo esse assunto que a gente falou hoje de admissão, de cabeçote, de pistão e tudo isso a gente vai falar um pouco amanhã. E também, né, para quem estava aí na live, pegou o código da gente, a gente vai explicar toda essa história aí para vocês. Então, muito obrigado. Eu estou recebendo aí, ó, viu? O Generoso, 1980 mandou um parabéns, o Edu também. Muito obrigado a mensagem de todos Beleza. aí, ó. O Everton perguntou que horas vai ser às 8 também, começa às 8. Tanto hoje quanto ontem começaram às 8 horas e amanhã também vai começar às 8 horas, tá? Então, agradecer a todos aí pela presença. A gente está com os e-mails aí, quem deixou o e-mail com a gente está se informando por lá. E aí, Giovanni, obrigado aí pelo parabéns, obrigado por participar também. Luciano, se quiser se despedir do pessoal. Eu vou dar mais um recadinho para o pessoal. Para amanhã a gente tem o código OCM 747 e guarda uma frase que eu vou falar. Mecânica não é dom, é método. Mecânica não é dom, é método. É isso aí, João. Obrigado, galera. Isso é verdade. Muito obrigado, Luciano, pela presença, pelo tempo e pelo conhecimento aí de compartilhar com a gente. Beleza? Um abraço a Imagina, eu todos que aí. agradeço pela E amanhã oportunidade. estaremos novamente. Valeu, um abraço para todos. Valeu, galera.